Vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você a meditar comigo num texto que está lá em Cantares, o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Capítulo 2, versículo 15. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 2, versículo 15. O título desta mensagem está atrelado às questões simples da vida, né? Não adianta nada eu querer almejar coisas grandiosas na minha vida, coisas de extrema conquista, de extrema amplitude, né? Mas ignorar as coisas pequenas da vida. Não adianta, porque a vida ela faz parte de coisas grandes e de coisas pequenas. E muitas vezes, ao ignorarmos as coisas pequenas da vida, nós estamos criando grandes problemas para as nossas vidas. Às vezes, o teu problema ele está muito mais próximo de ser resolvido do que você imagina. Muito mais próximo de ser resolvido do que você imagina. Talvez uma dor que você traga no seu corpo agora, que você já traz há anos, um medicamento, uma consulta médica, uma simples cirurgia, ou talvez, quem sabe, pelo poder de Deus, uma oração poderia retirar essa enfermidade do seu corpo e de repente você a carrega por anos da sua vida, por anos da sua vida. Então, uma coisa que deveria ser simples, apenas um remédio, uma oração ou uma intervenção médica, poderia resolver um problema que você traz há muito tempo. Isso pode ser com um casamento, isso pode ser com o trabalho, né? Quantas oportunidades nós temos aí na área profissional e de repente a gente fica aí restrito a algo por medo, por incertezas, sofrendo, fazendo uma coisa que a gente não gosta, criando dissabores no nosso dia a dia, sendo que você poderia estar trabalhando numa outra área, fazendo algo que você realmente seja feliz, mudando o seu humor, o seu bem-estar, a sua maneira de sair de casa de manhã e a sua maneira de chegar em casa à noite, enfim, são coisas que nós precisamos nos atentar. E o texto, a mensagem de hoje, ela fala muito sobre isso, sobre as questões simples, sobre as questões pequenas, sobre as questões que damos pouco valor, mas talvez sejam as questões fundamentais para as nossas vidas, tá? Eu quero ler com você Cantares capítulo 2, versículo 15. Acompanha com a gente aí, é só um versículo. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Em flor, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu, na verdade, vou começar da frente para trás, né? O que significa as vinhas estarem em flor? A flor é a parte da planta que precede o fruto, né? Antes do fruto vem a flor. Primeiro vem a flor, depois da flor vem o fruto e depois do fruto a semente, né? Então, se acontecer alguma coisa com a flor da planta, consequentemente, quase que 100% de acontecer algo com o fruto desta planta e, consequentemente, com a semente desta planta. Nós estamos cercados de flores, nós estamos cercados de tempo na nossa vida em que nós estamos nos preparando para darmos frutos e esses frutos darem continuidade, que são as sementes. Quando as nossas flores estão comprometidas com alguma coisa, a gente deixa de dar fruto, e se a gente não der fruto, a gente não dá continuidade, a coisa se extingue, a coisa se acaba, a coisa deixa de prosseguir, de acontecer na nossa vida. Tá? O texto diz, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, né? Se não fosse suficiente ter as raposas para danificar o vinhedo, né? A plantação de vinha, de parreiras de uva, se não fosse
as raposas suficientes, quem também traz estrago nas plantações são as raposinhas, são as raposas menores, são as raposas pouco valorizadas, são as raposas que muitas vezes trazem aqui uma aparência dócil, né? Uma aparência carinhosa. Pega um filhotinho de cachorro para você ver que delícia que ele é, que gostoso que ele é, como ele é aconchegante, como ele atrai a gente, como ele passa uma imagem, né, de fofura, não é? Porque ele é pequenininho. Mas de repente aquilo que é pequenininho pode ser algo extremamente nocivo para as nossas vidas. E o texto diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, né? Salomão está aqui falando acerca da relação dele, possivelmente com a Sulamita, ou de um homem com uma mulher, ou de Deus com o seu povo, né? Através desse cântico, Salomão está falando de uma relação afetiva, amorosa, e no meio desta poesia musical, deste cântico, Salomão traz esta verdade, né? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Em flor. Existe uma interpretação não tão bem aceita, mas ela existe, de que essas raposinhas, na verdade, não são animais, elas são uma outra espécie de planta que cresce junto com a parreira, com a uva, né? E depois ela se desenvolve, começa a sufocar a parreira e começa até mesmo a sugar, né, a subtrair, a extrair os nutrientes do solo e até matar, desnutrir a videira, a parreira de uva, em decorrência dessa ação competitiva. Então, de alguma forma, se isso for uma verdade, esta planta raposinha que concorre com a verdadeira videira, ela também provoca aí a morte, a desgraça, se não reconhecida e não dada a ela o devido valor. Mas as maiores interpretações associadas a esse texto realmente trazem a raposinha como, no sentido literal da palavra, um animal de pequeno porte, né? No caso aqui, o filhotinho é um animal pequeno, bem pequeno. Muito bem. E Salomão diz: apanhai-me as raposas, raposinhas. Você tira elas, caça elas, não permita que elas continuem presentes no vinhedo, nas plantações, porque elas devastam o vinhedo, elas destroem o vinhedo e elas com certeza vão destruir as nossas flores desse vinhedo. E se não tiver flor, não tem fruto. Se não tiver fruto, não vai ter continuidade da vida, né? Não vai ter continuidade. Claro que no caso da parreira em especial, ela não dá continuidade pela semente, mas ela dá em si a continuidade pelo próprio galho que você replanta, né? E ele vai crescendo e vai se multiplicando. Mas vamos trazer isso para qualquer realidade de plantas, né? Que gera o seu fruto, que gera a sua flor, o seu fruto e a sua semente. Muito bem, muito bem. Quem são essas raposinhas, então? São animais de pequeno porte que não comem uva, via de regra, não comem uva. Eu digo via de regra porque nesse mundo tudo pode acontecer, né? Meu pai tinha uma mula lá na chácara onde nós morávamos há muitos anos atrás, né? E a gente morava numa chácara de 12 mil metros quadrados, tinha um pomar gigante. Nesse pomar tinha todo tipo de fruta que você possa imaginar e tinha algumas mangueiras. E ele tinha uma mula lá que de vez em quando você ia pegar a manga da árvore, cadê a manga? A mula chupou a manga no próprio pé. Pegava a manga mesmo com a boca lá e chupava a manga do próprio pé. Nós tínhamos também cachorro, meu pai criava cachorro da raça fila brasileira e tinha um macho que ele gostava de comer abacate. Você ia lá, cadê os abacates que muitas vezes caíam no chão, né? Pronto para comer. Tava tudo rapado, só sobrou o caroço e a casca. Então tem as suas exceções, mas via de regra, a raposa, ela não come uva. O que ela come, o que ela faz, na verdade, é ninho. Ela faz ninho, ela faz buracos nos vinhedos que, consequentemente, danificam as raízes das vinhas, né, das parreiras, das uvas, e aí estraga toda aquela plantação.
Então, o maior problema da raposa na plantação é que ela estraga o vinhedo porque ela faz buracos para fazer os seus ninhos e aí danifica toda a estrutura de enraizamento e, consequentemente, de fixação e absorção dos nutrientes do solo. Tá? Então, Salomão diz, não despreze as raposinhas, apanha, porque elas podem destruir as flores, elas podem destruir a nossa plantação. Aonde eu quero chegar? Nas coisas que muitas vezes nós não damos valor. Às vezes olhamos só para as raposas da vida, só para as coisas grandes, gigantes da vida, só para os grandes inconvenientes, mas não damos a atenção devida às coisas simples. Não é? Por exemplo, eu até ia trazer para você e acabei me esquecendo, na minha casa tem um potinho de acrílico com uma pedrinha desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho, deve ter uns 3, 4 milímetros, que é uma pedrinha que foi retirada numa última crise que eu tive renal, né? Uma pedrinha desse tamanho faz a gente se prostrar no chão, né? Uma pedrinha desse tamanho faz você sofrer dores que mulheres que já teve dizem que se assemelham à dor de parto. Uma pedrinha pequenininha de nada, desprezível, mas que muda completamente o nosso dia a dia, a nossa disposição, o nosso bem-estar, né, que prejudica a nossa vida por completo. Uma pessoa, né, na época eu tinha mais de 120 quilos, agora eu estou emagrecendo, graças a Deus, né? Mas eu tinha mais de 120 quilos, quase 130 quilos, uma pedrinha daquela é capaz de derrubar a gente. Capaz de derrubar a gente. Algo insignificante. Mas se você não tomar cuidado, se você não tomar muita água, se você não for seletivo nos alimentos que você come, né, que você bebe, você pode ter problemas sérios com essa pedrinha, com esse cristalzinho que pode se formar dentro do seu rim e lhe trazer muitas dores. Estamos vivendo um problema onde aparentemente algo foi desprezado por muitas nações, por muitos líderes internacionais, ou até mesmo talvez no Brasil, né? Que é esse vírus, o coronavírus, algo tão insignificante aos olhos humanos, mas extremamente potente, poderoso para matar alguém, para destruir uma família, para destruir um povo, né? Ainda hoje estava conversando com um irmão querido, hoje à tarde, e a gente estava falando, né, que há algumas semanas atrás, o índice de empresas que fecharam no Brasil por causa desse coronavírus já havia passado 600 mil empresas. Isso há quase um mês atrás. Eu não sei hoje como está esse índice, possivelmente bem maior, né? Que triste realidade tudo isso. A nossa certeza é que a gente confia em Deus e que Deus vai, de alguma forma, nos assistir e restaurar toda essa nação brasileira que tem orado para esse propósito, né? Mas um vírus que não se vê a olho nu, um vírus desprezado por muita gente, olha o caos que ele está trazendo na vida de muitas pessoas, na sociedade que vivemos. Grandes nações se prostraram em relação a este vírus, se prostraram, grandes empresas multinacionais se prostraram em relação a esse vírus que não se vê, mas que não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado. Eu estou falando de coisas físicas, eu estou falando de coisas relacionadas à nossa saúde, mas se nós trouxermos isso para a realidade da nossa vida, do nosso dia a dia, hein? E se nós trouxermos isso, por exemplo, no casamento? Quantas coisas, de repente, podem estar sendo desprezadas, desvalorizadas dentro de uma relação conjugal, e é isso que pode estar fazendo toda a diferença no seu casamento. Não é o dinheiro, não é o carro zero, não é a casa própria, não é a viagem no final do ano. Tudo isso é importante na nossa vida diária, no nosso casamento. Mas talvez o seu problema, e quem sabe o meu problema, não seja nada disso. Seja algo simples de se resolver. Seja um bom dia todos os dias, seja um meu amor, eu te amo todas as manhãs, seja um abraço, seja um toque, seja uma troca de olhar, seja um respeito que não tem mais, seja um carinho que não se faz.
Quantas coisas simples das nossas vidas podem ser como essas raposinhas, que se não retiradas daquele vinhedo, daquela plantação, poderiam sim destruir a plantação. Né? Vamos trazer isso para a nossa vida profissional? Quantas pessoas hoje, quando entram no seu trabalho, já começam a reclamar, a murmurar, né? Como se aquilo fosse algo totalmente desgraçado na sua vida. Gente, por mais difícil que seja o trabalho que a gente desenvolva, trabalho é trabalho. Né? Trabalho é trabalho. Hoje ainda ouvi uma postagem que eu achei muito curioso. Uma pessoa escreveu assim, uma jovem, né? Que saudade de ir para a faculdade e reclamar que estava indo para a faculdade. Que saudade de ir para a faculdade e reclamar que estava indo para a faculdade, né? Hoje até aquilo que a gente reclamava, o que muitos reclamavam, isso é difícil de reclamar coisas na minha vida, né? Mas que muitos reclamavam, as pessoas estão valorizando pela saudade, né? Mas que bom será que, independente da saudade, independente das crises, dos problemas, a gente poder valorizar aquilo que a gente tem, né? As coisas grandiosas e as coisas simples da nossa vida. Que é uma coisa simples da sua vida, talvez alguns que estejam nos assistindo não tenham essa facilidade hoje, mas a grande maioria eu sei que tem. Andar, né? Andar, que é coisa simples, simples aos olhos do cotidiano, né? Claro que é complexo, a nossa saúde é complexa, né? Todos os músculos, e ossos e movimentos e articulações que existem para que a gente ande, mas fala assim aos olhos do dia a dia, que é coisa simples você andar e de repente você pode muitas vezes não valorizar isso. Eu me lembro quando eu sofri um acidente há alguns anos atrás, caindo de uma escadaria fora do Brasil, e eu fiquei aí, era uma viagem de acho que quase 20 dias, não me lembro, 18 dias, acho que era, e metade da viagem, acho que 15 dias, metade da viagem eu fiquei andando de bengala, com muitas dores, né? No ônibus que a gente nos levava, tinha que deitar atrás do ônibus, no último banco, né? Quero mandar um abraço para o meu querido irmão Marcos Machado, né? Que esteve comigo me acompanhando, me assistindo em todo o tempo, nesse momento difícil que eu vivi lá fora, né? Com uma queda de uma escadaria, e depois eu fiquei um mês usando bengala, né? Como foi uma fase difícil, como eu pude ter saudades das pernas normais que eu tinha, não podia andar, né? Porque os meus 2 pés foram torcidos nesse acidente. Pensa nisso, pensa nisso. Será que muitos problemas que nós vivemos hoje não estão atrelados a coisas pequenas também? Ou às vezes, quem sabe, é só coisas pequenas e muitas pessoas estão criando aí pelo em casca de ovo, chifre em cabeça de cavalo, como dizem por aí? Será que nós não temos de rever a nossa vida? Retirando, nos preocupando também em abrirmos mão das raposinhas, do que ficar olhando só para os problemas grandes e não se atentando que, de repente, muitos dos problemas grandes são ocasionados por questões simples e pequenas das nossas vidas. O próprio Jesus, ele diz assim, sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco. O que é o pouco para a nossa vida, pastor? O pouco é aquilo que você já tem. O pouco é aquilo que está ao seu alcance. O pouco não é o que o outro tem, é o que você já tem. Esse é o seu pouco. Seja fiel. Se o seu carro não é um carro novo, não é um carro zero, ou de repente você nem carro tem uma bicicleta, sei lá o quê, seja fiel, porque tem muita gente agora no hospital não podendo fazer o que você faz. Seja fiel, né, aonde você mora, seja fiel à família que você tem, seja fiel a Deus pela comida que você come. Talvez não seja grandes banquetes, como muitos por aí, mas você tem para comer. Seja fiel no pouco e no muito Deus te coloca. Ah, pastor, você fala isso porque hoje você vive coisas na sua vida que são privilégios. Eu posso dizer para você que eu não posso reclamar da minha vida, apesar de achar a minha vida plenamente simples. Eu não sou uma pessoa complicada, nem tenho um padrão de vida de uma pessoa sofisticada, né? Mas eu posso garantir a você que eu já vivi situações na minha vida
com muito pouco, muito menos do que eu tenho hoje, né? E eu sempre agradeci a Deus por isso. Minha faculdade, quando eu fiz 4 anos de faculdade, por 3 anos, por 2 anos e meio dessa faculdade, 3 anos dessa faculdade, eu me locomovia de bicicleta. Né? De bicicleta. Faculdade, quem são colegas meus aí de faculdade, eu sei que muitos têm me acompanhado nas lives, nos cultos. Um grande abraço a vocês, queridos. Hoje mesmo falei com a Luciana Sec, né? A Lu, lá da agronomia. Deus abençoe, viu, Lu? Quem fez faculdade comigo sabe disso. Os primeiros 6 meses eu ia a pé ou de carona para a faculdade. Depois, no final do primeiro semestre, meu pai me deu uma bicicleta, né? E até o começo do último semestre eu andava de bicicleta. A faculdade ficava a 4 quilômetros da onde eu morava e eu ia de bicicleta, voltava de bicicleta, muitas vezes debaixo de chuva. Ou então pegava carona na dependência dos outros. E no final da faculdade é que eu ganhei uma moto dos meus pais, e aí então a coisa ficou um pouco mais aliviada, né? Mas sempre louvei a Deus por isso, sempre agradeci a Deus por isso, nunca reclamei por andar a pé, por andar de bicicleta, por andar de ônibus, sempre fui grato a Deus por isso, e aprendi essa gratidão com os meus pais, né? Um beijão para minha mãe, que possivelmente está nos assistindo agora, e com o meu pai, sempre ser grato pela vida, eu sabia o sacrifício que era para os meus pais, me manter numa faculdade, apesar de ser uma faculdade pública estadual. Eu sabia o quanto isso era penoso para eles. Então, eu era grato a Deus por, naquela época, hoje eu não sei, mas eu fazia parte de menos de 2% da população brasileira, que cursava uma universidade, uma faculdade, uma escola, né, de nível superior, uma faculdade, né, ainda mais estadual, da qualidade que era a Unesp, onde eu estudei. Então, eu sempre fui grato a Deus, então seja grato, né? Hoje, graças a Deus, nós pastoreamos uma igreja que está instalada num prédio confortável, num prédio seguro, num prédio muito organizado, foi construído de uma forma bastante logística, né? Com muitos detalhes, com muitas preocupações em função do dia a dia da igreja. Mas me lembro quando nós começamos a igreja há 16 anos e pouco atrás, né? Em 2004, né? 15 de abril de 2004, que nós inauguramos a igreja, a minha sala tinha 1,5 metro quadrado, né? O prédio naquela época ainda não tinha forro. Eu todo dia chegava de manhã na minha sala com um espanadorzinho na mão para limpar a minha mesa, um armário de aço que tinha do lado, um computador velho que quase não funcionava direito, né? Mas eu estava lá limpando com um espanador. A minha ferramenta de trabalho era a caneta, a Bíblia, um computador que difícil de funcionar e um espanador, né? Todo dia de manhã chegava na igreja, 8 horas da manhã, eu varria toda a igreja, todo santo dia, né? Então hoje a gente vive conquistas na nossa vida, mas as pessoas muitas vezes não conhecem a nossa história, não conhecem o nosso passado, não sabem o quanto foi árduo o labutar, o nosso dia a dia, mas sempre quem caminhou comigo sabe disso, pode confirmar isso. Eu sempre fui grato a Deus pelas coisas simples da vida, como ainda o sou, né? Não vivo uma vida sofisticada, vivo uma vida simples, tem falta ainda de coisas que eu desejo na minha vida, mas sou grato a Deus por tudo. Então seja grato na sua vida. Se a gente for fiel no pouco, no muito Deus nos colocará. No muito Deus nos colocará. Hoje eu tenho o privilégio de poder pastorear uma igreja e oferecer para os membros da igreja quase que 100% dos cômodos desta igreja com ar climatizado. Naquela época, querido, era, né, abanador e depois um ventilador, e depois de muitos anos que nós conseguimos colocar ar-condicionado. Então, valorize o que você tem na sua vida. Seja fiel no pouco e Deus colocará no muito. Tá? Agora, para isso, nós precisamos atentar para as raposinhas, porque da mesma forma que nós precisamos valorizar as coisas simples da vida e reconhecer que elas não são boas, nós precisamos também nos atentar às coisas simples da vida e entender que elas podem ser nocivas se nós não prestarmos muita atenção, tá? O que, por exemplo, pastor, o que pode ser nocivo na nossa vida, né? Simples, pequeno, insignificante, mas completamente nocivo à nossa vida. Quer um exemplo? As nossas palavras.
né? A Bíblia diz que a morte e a vida estão à mercê da nossa língua. A morte e a vida estão à mercê da nossa língua. A Bíblia diz que a língua, né, lá em Tiago capítulo 3, ela tem o poder de pôr em chamas toda a carreira, né, da existência humana. A língua tem o poder de devassar famílias. A língua tem o poder de destruir relacionamentos. A língua tem o poder de destruir amizades. A língua tem o poder de prejudicar-nos no trabalho. Imagine você chegando no seu trabalho amanhã e dizendo para o diretor da sua empresa que o seu colega de trabalho ele está roubando a empresa. Ou então ele está flertando a esposa do patrão. Né? Ou então ele está procurando, nos dias que ele leva lá uma justificativa de ausência, de enfermidade, a pessoa fala que ele está mentindo, que ele está procurando emprego. Imagina o transtorno que isso não causaria na vida dessa pessoa, na vida da empresa. Né? Lembra-se da história de José no Egito? Quando a mulher de Potifar, a Patifona, né, falou para Potifar que José estava flertando, isso não era verdade, era mentira. Quem estava flertando nessa história era a própria mulher de Potifar. Mas ela, sentindo-se rejeitada por José, ela mente e fala para Potifar que José estava flertando, né? Poder negativo da palavra. O que aconteceu com José? Ficou pelo menos 2 anos preso. 2 anos preso. Então, palavras que ao invés de curarem, podem machucarem, podem ferir. Palavras que quando você diz diretamente ou indiretamente a alguém, pode prejudicar relacionamentos. Como é triste ouvir palavras negativas de fofoca, né? Eu ouvi dizer que alguém falou mal de mim. Tome cuidado com isso, que pode não ser verdade, mas muitas vezes é verdade. Como é triste isso, né? Você admirar alguém e de repente você deixa de admirar aquela pessoa porque você sabe que ela não é fiel a você, que ela não é leal a você, que ela fala por trás de você. Como é triste isso. Como seria melhor se nós fôssemos transparentes, né? Como seria melhor se nós respeitássemos um ao outro nas palavras que saem dos nossos lábios, na frente e por trás. Como seria melhor a vida desta maneira? Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Quantas pessoas de qualidade, quantas pessoas de excelência, quantas pessoas preciosas você pode estar perdendo na sua vida, cultivando o enfraquecimento de amizades, porque você não sabe guardar a sua boca, com o perdão da minha expressão, porque você não sabe guardar aquilo que você fala. Toma cuidado com isso. A vida é muito preciosa para a gente ficar desperdiçando amizades. Né? Para a gente ficar desperdiçando amizades. Não desperdice amizades. Não pense que você vai achar grandes amigos na esquina. Não pense que você vai encontrar grandes amigos na vida como você encontra no seu Facebook. Né? Eu comecei o meu Instagram acho que domingo ou segunda-feira passada, não sei, e hoje de madrugada que eu comecei a divulgar aí no Instagram, depois que eu alimentei, tem lá quase 400 pessoas, que legal, né? Isso me deixa feliz, quase 400 pessoas já me seguindo, já me acompanhando no Instagram, mas isso não pode trazer-me a sensação, né, de que eu estou cercado de amigos. Nem você que está cercado aí de 5 mil seguidores, 10 mil, 20 mil, nem você que tem aí no seu Facebook, né, um número máximo de amigos, 5 mil, como eu tenho lá quase 5 mil, já eliminei vários já na minha vida, né, pessoas que entram na sua vida, mas não tem valor nenhum, às vezes até te prejudico, então eu vou tirando mesmo. De vez em quando eu faço um rapa no Facebook e tiro gente que não agrega nada na minha vida, né, pelo contrário, às vezes me prejudica. Mas, enfim, isso não significa nada na nossa vida. São amigos virtuais. Pode simbolizar algo importante, mas não como um verdadeiro amigo que você deve valorizar. Então tome cuidado com as suas palavras. Não perca amizade por causa de palavras. Hoje ainda eu estava lendo uma postagem compartilhada, copiada na verdade, né? Pelo querido pastor Ronaldo Bezerra, um grande abraço ao pastor Ronaldo, né, falando sobre isso, né, falando sobre essa questão dos dias que nós estamos vivendo, pessoas que estão perdendo amizades por causa de política, pessoas que estão perdendo amizades por causa de discussões partidárias. Gente, por mais que nós tenhamos as nossas convicções, né, as nossas convicções,
e abriu de novo a janelinha aqui do Messenger. Dá licença. Desculpa, de manhã também aconteceu isso, eu preciso ver o que eu faço para não deixar abrir a janelinha do Messenger, que toda hora fica abrindo aí as pessoas que entram, mandando mensagem ou respondendo aí mensagens, né? Enfim, toma cuidado com o que você fala, tá bom? Toma muito cuidado com o que você fala, né? E eu estava falando aí do pastor Ronaldo Bezerra, né, que postou aí um texto falando sobre isso, sobre a gente não perder amizades por causa de política ou coisa desse tipo. Eu fico triste, eu já precisei, infelizmente, talvez aí umas 3, 4 pessoas durante todo esse tempo aí de Facebook, já precisei criar aí, tirar pessoas do meu Face, né, fora aquelas que a gente tem que bloquear às vezes, porque são pessoas insensatas, pessoas que levam isso ao pé da letra. Cada um acredita naquilo que quiser, cada um tem a sua própria defesa política. Enfim, eu tenho como meu direito de cidadão também ter os meus interesses, as minhas admirações, ainda que eu possa estar errado, mas isso faz parte da nossa democracia. Não é? Então, se a pessoa não gosta, que ela respeite a vontade do outro, mas não fique falando bobagem, porque essas palavras podem ser como raposinhas que vão destruir o seu relacionamento, talvez com pessoas que poderiam fazer muita diferença na sua vida e podem fazer muita falta na sua vida. Podem fazer muita falta na sua vida, tá bom? Uma outra coisa importante que eu diria que é uma raposinha na nossa vida, coisa que a gente às vezes não valoriza, que é a questão da falta do tempo. Né? O tempo pode ser uma raposinha na nossa vida, porque às vezes aquele tempo que você não se dedica à sua família, aos seus filhos, ao seu cônjuge, ou alguém não se dedica a você, aquele tempo que você não se dedica ao seu amigo, aquele tempo que você não se dedica a você mesmo, né? Isso pode fazer muita diferença no seu dia a dia. Eu estava falando para uma pessoa hoje, né, o quanto esta quarentena para mim tem sido extremamente útil. Eu tenho trabalhado mais do que em dias normais, né, em dias sem quarentena. Mas em contrapartida, como eu estou de quarentena, eu tenho trabalhado muito para o meu crescimento pessoal, para o meu aprendizado, para eu viver novas experiências na minha vida. E eu tenho certeza absoluta que quando voltar, né, à normalidade do nosso dia a dia, eu serei um Saulo melhor. Isso eu tenho certeza absoluta em vários sentidos. Em vários sentidos. Por quê? Porque eu estou usando o meu tempo. Tem que melhorar, tem que usar mais, né? Ser mais cuidadoso, né? Não só comigo, com a minha família, com a minha esposa, porque o ministério concorre muito com isso. Né? Mas enfim, com a minha filha, com a minha cachorrinha, mas eu tenho aproveitado sim o meu tempo de uma forma extremamente produtiva. Ele não tem sido raposinha na minha vida, algo que por não saber zelar tem me prejudicado radicalmente, de forma alguma, né? Eu posso melhorar, mas eu tenho aproveitado o meu tempo, sim, sem murmurar, sem reclamar, sem olhar para as circunstâncias difíceis que a gente vive, né? Sou pastor de uma igreja de portas fechadas hoje, mas eu creio em tudo aquilo que Deus tem para nós e o quanto Deus tem nos abençoado neste tempo, que nós olhamos o quê? Para Ele, tá? Então, cuidado com a falta de tempo no casamento, com a falta de tempo na educação dos filhos, no desenvolvimento de amigos. Como que se faz amigos sem tempo? É difícil. Né? Você pode até ter amizades longas de tempo atrás que você cultivou e elas perpetuam até hoje. Tenho amigos que faz anos que eu não os vejo, mas tenho certeza absoluta que quando estivermos juntos fisicamente, vamos desfrutar dessa nossa longa amizade. Agora, certamente, lá no passado, teve tempo de exposição, teve tempo de andar junto, teve tempo de diálogo, teve tempo de conversa, teve tempo de troca de experiências para que um laço afetivo fosse desenvolvido nesta relação, tá? Tempo com Deus, não perca tempo, né, deixando de buscar a Deus e crescer em Deus, querido. A maior certeza da nossa vida realmente é Deus, tá bom? Quer uma outra questão importante, que às vezes é uma raposinha que nós não valorizamos? A saúde. Saúde é algo muito importante, né? Eu, nessa quarentena, eu emagreci cerca de 12 quilos. Estou fazendo um tratamento e emagreci cerca de 12 quilos. Em um mês eu emagreci 10 quilos.
Aí eu parei um pouco o tratamento, apesar de continuar ainda com uma alimentação mais tranquila, mais balanceada. Minha esposa tem me ajudado nisso, né? E outras coisas, tomando muita água, né? Não comendo mais, pão, não bebendo refrigerante, enfim, evitando beber coisas durante o almoço, enfim, né? E agora eu vou voltar ao tratamento amanhã, né? Para tentar chegar aí na perda de peso que eu preciso. Mas o que eu quero dizer para você? Quanto esses 12 quilos que eu abri mão na minha vida estão fazendo diferença na minha disposição, nos meus afazeres, né, na minha autoestima, quanto isso está fazendo diferença para mim. Algo que de repente estava esquecido, adormecido, uma raposinha estava lá não valorizada e me prejudicando. Né? Fui ao médico, estava com gordura no fígado e precisei emagrecer urgente, né, para cuidar do corpo, da saúde, para preservar esse patrimônio aqui que Deus me deu. Então, cuidado com a raposinha da saúde, que às vezes ela é desprezada e pode trazer consequências sérias nas nossas vidas. Quer uma outra raposinha que a gente tem que vigiar? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Eu disse isso numa live aí essa semana, falando sobre casamento, e eu volto a dizer as palavras de Martinho Lutero. Ele disse assim: eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Eu não posso impedir que os pensamentos venham, mas eu posso impedir que eles sejam cultivados na minha cabeça. E se eles vierem, se não forem pensamentos saudáveis, eu vou mandar embora. Né? Por que eu vou ficar julgando alguém, pensando mal de alguém, se eu posso pensar diferente? Por que eu vou ficar pensando coisas maliciosas na vida, se eu posso pensar coisas saudáveis na minha vida? Eu tenho que vigiar aqui, a minha mente, tá? E eu disse essa semana, você que não está acompanhando aí as nossas lives para casamento, acompanhe. Nós já fizemos 4 lives essa semana, segunda, terça, quinta e sexta, e agora daqui para frente, toda segunda-feira, às 16 horas, vai ser uma live sobre casamento, princípios fundamentais para um casamento bem sucedido, né? Temos muitos princípios ainda que eu não compartilhei, até agora foram só 8 princípios. Então, toda segunda-feira eu vou reservar para trazer uma live sobre casamento. Não perde não, às 16 horas. Se você não puder assistir, depois você vê aí o vídeo compartilhado no meu Facebook, tá? Mas eu citei em uma dessas lives essa questão do adultério, né? Ninguém adultera do dia para a noite. Se você adulterou, tem vivido a tentação do adultério, porque existem raposinhas aqui, na mente e no nosso coração, que precisam ser o quê? Eliminadas. Quando não há raposinhas, não há perigo de cairmos na tentação da sexualidade. Agora, quando há raposinhas, há um pensamento errado aqui, há um outro pensamento ali, há uma literatura que a gente acaba olhando a colar, aí você pode risco dessas coisas cultivarem, criarem buracos dentro de você e quando você menos imaginar, está enfraquecido na sua vida espiritual por causa de raposinhas que você não exterminou da sua vida, tá bom? Uma outra coisa importante que pode ser uma raposinha na nossa vida é a falta de mudança. A Bíblia diz que nós precisamos andar em novidade de vida. Romanos diz, em capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ser transformados. Ou seja, mudança é algo fundamental na sua e na minha vida. A gente vem de uma origem de mudanças. Desde o seu nascimento, desde a sua criação, do seu surgimento no ventre da sua mãe, você vem vivendo um processo contínuo de mudança. Né? Você era um zigoto, um ser de uma única célula, aí você foi se multiplicando em várias células, aí formou seu corpinho no ventre da sua mãe, aí sua mãe deu à luz, e você veio em forma de bebê. E depois esse bebê foi crescendo e começou a engatinhar, e depois foi engatinhando e começou a andar, e depois começou a andar e começou a desenvolver todos os seus músculos, tecidos, né? E foi crescendo na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta.
e aí você começou a envelhecer, e aí viver outras transformações na sua vida. Isso fisicamente falando, fora as transformações no nosso jeito de pensar, né, no nosso mundo social. Você vivia num lugar, mudou para uma outra casa, uma outra cidade, você estudava numa escola, mudou para outra escola, você fazia um curso, agora você faz outro, você trabalhava numa empresa, agora você trabalha em outra. A gente vive mudanças na nossa vida o tempo todo. Você conhece coisas hoje que há 2 meses atrás você não conhecia, né? Mudanças espirituais. Quanto mais perto de Deus a gente está, da palavra de Deus a gente está, mais forte a gente é. A gente é um ser que vive em mutação todos os momentos das nossas vidas. As células suas que você perde, elas não voltam. O corpo cria células novas. O corpo cria células novas. Quando cai um fio de cabelo seu, né? E tem muita gente que está caindo cabelo demais. O meu parece que parou, tá, irmãos? O meu parece que parou de cair, né? São células que foram embora e agora o cabelo tem que crescer de novo. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Valorize as mudanças necessárias na sua vida. Mesmo porque a gente não mudar, a gente fica chato pra gente mesmo. A gente fica sonso pra vida, né? Que coisa sem graça, alguém que não muda. Alguém que faz 5, 10, 20 anos que é o mesmo jeito. Mesmo jeito, mesmo corte de cabelo, mesma maneira de agir, mesma maneira de pensar. Se o mundo mudou, nós também temos de mudar. Claro que a gente não vai se formatar aos valores do mundo, mas a gente vai se contextualizar à nova realidade do mundo. Por exemplo, quando eu ia imaginar que eu ia pregar quase que todos os dias para você através da internet? Mas nunca que ia imaginar uma coisa dessa. Que eu ia chegar um dia a ter de pregar, né, o culto online, ou fazer lives, isso eu sei que eu ia chegar. Agora, todos os dias ter que usar a tecnologia para falar com você, porque a gente não pode pregar numa igreja, jamais imaginei. Mas é a nossa necessidade de nos contextualizarmos a nossa realidade. Mudança, mudança. Nós precisamos viver mudança na nossa vida, porque senão a falta de mudança são raposinhas que destroem o casamento, né? Destrói o casamento. A pessoa sempre vai nos mesmos lugares, todo ano vai de férias no mesmo hotel, na mesma cidade, né? Sempre compra o carro da mesma marca, o mesmo modelo, só muda o ano. Ô, gente, nós precisamos viver coisas novas, né? Só não pode trocar de mulher e de marido, o resto você troca o que você quiser, né? E você que é membro da Índia não pode trocar de pastor, hein? Pastor tem que ser esse aqui. O resto, filho, você troca o que você quiser. É importante andarmos em novidade de vida. Nós somos seres criativos por natureza. Nós precisamos viver coisas novas na nossa vida, tá bom? Pensa nisso, senão a falta de mudança vai ser uma raposinha que pode destruir o casamento, vivendo aí uma rotina constante, destruindo o trabalho, tornando o trabalho sem perspectiva alguma de crescimento, né? Tirando as perspectivas da vida, porque a vida não muda nada. Eu acordo, tomo café da manhã, olho para o céu, que legal, eu almoço, depois à tarde eu faço alguma coisa, né? Para quem não trabalha fora, depois à noite eu janto, tomo um banho, vou dormir, oro e vou dormir, leio a Bíblia, e aí? A vida, será que é só isso? Eu penso que não. Eu penso que não. Tá bom? Existem outros raposos que eu não posso mais me delongar, né? Mas, por exemplo, os princípios morais, respeito. Fica sem respeitar as pessoas para você ver o que acontece na sua vida. Fica sem respeitar as pessoas. Viva uma vida sem justiça. Viva. Seja uma pessoa reclamona, murmurenta, para você ver o que acontece. Você vai perder amigos. Você vai perder o prazer de viver. Você vai distanciar as pessoas de você. Quem que quer um ladrão do seu lado? Quem que quer uma pessoa injusta do seu lado? Quem que quer um fofoqueiro do seu lado? Quem que quer uma pessoa maldosa de coração do seu lado? Ninguém quer. Porque a pessoa sabe que quando você fala mal de alguém, você vai falar mal dela. Porque a pessoa sabe que quando você é injusto com alguém, você vai ser injusto com ela. É tudo uma questão de tempo. Então, deixarmos de viver princípios morais na nossa vida também é uma raposinha que vai destruindo dentro da gente e fora da gente. Mesmo porque isso destrói também a nossa relação com Deus, né? Toma cuidado com isso. Quer uma outra raposinha? Ignorância. Ignorância. Ignorância é algo extremamente nocivo para a nossa vida. Corra atrás do atraso, vá aprender.
Aprenda da palavra de Deus, aprenda de tecnologia, aprenda de conhecimentos gerais, aprenda, né? Vivemos dias hoje turbulentos, se desafie a viver uma nova profissão na sua vida, por que não aprender coisas novas, a se adaptar a algo novo na sua vida? Se desafie. Ah, agora vai voltar a quarentena, não sei o que eu vou fazer, querido. Você sabe sim. Se você não sabe, pede para Deus, porque você é uma pessoa extremamente capaz, inteligente, cheio da intelectualidade, do conhecimento, do poder de Deus dentro de você. Quantas pessoas eu conheço, aconselhei, vivo junto, né? Pessoas que passaram por grandes mudanças na sua vida e precisaram sobreviver e hoje estão bem, felizes, muitas delas melhores do que estavam antes. Melhores. Davi era pastor de ovelhas e Deus o fez rei. Você acha que era fácil para um pastor de ovelhas ser rei? Josué, era discípulo de Moisés e de repente Deus o coloca para liderar quase 2 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças. Você acha que foi fácil essa mudança na vida de Josué? Pedro era pescador de peixe, Jesus o colocou como pescador de homens. Claro que não é fácil, mas buscar o conhecimento para você viver coisas novas é fundamental. Pedro não tinha experiência com gente, mas foi aprender a ter. Davi não tinha experiência como rei, mas foi aprender a ter, né? Com certeza, tá bom? Então, cuidado em fazer da ignorância sua raposinha, não seja uma pessoa ignorante, não seja. Hoje nós temos aí a internet, o Google, que é uma ferramenta muito eficaz para a gente adquirir conhecimento, especializar-se no que a gente quiser. Eu mesmo, semana passada, né, não sabia mexer no Instagram, algumas pessoas me orientaram, o Juliano, quero mandar um abraço aí para o Juliano, que tem me ajudado muito. Né? O que eu fiz? Entrei lá no YouTube e comecei a procurar vídeos sobre Instagram, como que faz isso, como faz aquilo, né? Conhecimento, não seja ignorante. Hoje em dia você pode fazer muitas coisas sozinho, porque nós temos acesso à informação. Então, não deixe a ignorância ser um destruidor da sua vida. Se prepare para estar à frente dos outros que se acomodaram no conhecimento. Adquira conhecimento. Antes de eu ser pastor, eu já tinha alguns cursos teológicos. Eu estava terminando a minha formação em teologia pelo IFC. Antes de eu ser pastor, eu já dava aula de teologia. Antes de eu ser pastor, eu já tinha feito muitos cursos e também lido muitos livros. Gosto de ser autodidata, de ler e aprender, né, fazer minhas apostilas, sem pretensão alguma de ser pastor, simplesmente porque eu queria aprender, né? Então, a ignorância, ela não é boa, mesmo porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: viste um homem hábil na sua obra, eis que o colocarei entre os grandes e não entre a plebe. Eis que o colocarei entre os grandes e não entre a plebe. Né? E tem uma outra tradução que diz assim: eis que o colocarei entre os reis e não entre a plebe. Ou entre os grandes e não entre gente comum. Deixa Deus te usar. Mas não permita que a raposinha da ignorância faça parte da sua vida. Tá bom? Poderia falar de muitas coisas aqui, mas o nosso tempo já se foi. Pensa nisso. Assim como Salomão falou para a Sulamita, né, para que tomasse cuidado, e para aqueles que ele estava escrevendo aqui naqueles dias, tomassem cuidado, né, para tirar as raposinhas do vinhedo, porque elas devastam o vinhedo, elas fazem buraco, elas enfraquecem, elas criam fraqueza, né, na vinha. Assim também, tem muitas raposinhas nas nossas vidas que a gente tem que se atentar. Tem uma frase que eu gosto de dizer, ela não é bíblica, mas ela é muito importante e ela é muito verdadeira, que ela diz assim: ninguém tropeça em montanhas, mas em pedras. Ninguém tropeça em montanhas, mas em pedras. Então, cuidado em ter os seus olhos somente voltados para as grandes montanhas e desafios e se esquecer que as coisas pequenas podem estar comprometendo diretamente a sua vida e você não se atentou disso, tá? Davi venceu Golias com o quê? Com uma pedrinha. Ele pegou 5, venceu com uma pedrinha. Uma pedrinha que ninguém dava valor. Uma pedrinha lisa, se a lida era lisa, desgastada, possivelmente foi pisoteada por pessoas que passaram pelo ribeiro, foi desgastada aí pelos atritos do dia a dia, mas foi aquela pedrinha insignificante que trouxe Davi a vitória. Jesus nasceu onde?
uma manjedoura. Eu tive o privilégio de conhecer a gruta lá em Belém, por trás dos lugares onde as pessoas comumente visitam, né, através de um guia do Exército de Israel, onde tem lá o coxo esculpido na rocha, né, uma manjedoura esculpida na rocha, e segundo os estudiosos lá, eles dizem que Jesus nasceu ali naquela manjedoura. Então não é de madeira, é esculpida na rocha. Eu tive o privilégio de conhecer essa gruta onde Jesus viveu com José e Maria quando ele nasceu lá em Belém. Aquele que mudou a história da humanidade, ele nasceu num coxo de cavalo, de mula, de boi, né? Que fizeram daquele coxo uma manjedoura, que foi esculpido na rocha. Algo que não tinha valor, mas que fez com que Jesus nascesse e transformasse a história da humanidade. E não é para os nossos dias terrenos, não, é para a eternidade. Pensa nisso. Aquele jovem que levou a Jesus, aos discípulos, 5 pães, aos apóstolos, 5 pães e 2 peixinhos, ele foi usado para alimentar uma multidão. Quem era aquela menina que foi usada, que trabalhava na casa de Naamã, para dizer que na terra dela, em Israel, tinha alguém que poderia curá-lo da lepra? Ninguém sabe. Ela não tem nome. Judia, escrava, alvo de completo desprezo e preconceito na realidade dos sírios. Mas ela foi instrumento precioso para a cura de um general, para a cura do chefe do exército, para a cura do homem, do segundo homem mais importante da sua nação. Então, não despreze as coisas simples da vida. Não despreze, porque talvez esse desprezo esteja fazendo toda a diferença na sua vida. Tá bom? Amém? Vamos fechar os nossos olhos, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por esta palavra. Queremos agora entregar o nosso coração a Ti. Que esta palavra faça diferença realmente na vida de cada um de nós. E que possamos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos e nos atentarmos para as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Nos perdoe se às vezes diante de tantas atividades, tantos compromissos, tantas responsabilidades, temos nos tornado insensíveis às coisas simples, pequenas e muito próximas da nossa vida. Nos perdoe, nos capacite a olharmos para longe, mas a olharmos para perto também, a valorizarmos o que é grande, mas também valorizarmos o que é pequeno, o que é simples, o que é frágil, o que é fácil. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e profetizo milagres nas suas vidas através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sabe por que muitas vezes o evangelho é desprezado por muitas pessoas? Porque as pessoas acham que o evangelho é simples. Porque as pessoas acham que o evangelho é coisa de gente ignorante. Porque muitas pessoas acham que o evangelho é coisa de gente que não tinha mais o que fazer na vida, ou o que dar na vida, né? Perdeu todas as oportunidades, então se debruçou o evangelho. Querido, se você pensa dessa maneira, tira isso da sua mente e do seu coração. Se existe algo simples e poderoso, é o evangelho. Ele é simples, sim. Ele é muito simples. Por isso que Deus nos deu. Porque se ele fosse difícil, você e eu não seríamos capazes de compreender as coisas espirituais. Mas a sua simplicidade não diminui, pelo contrário. É ela que nos permite nos achegarmos a Deus. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente, diz a palavra de Deus. Então não despreze o evangelho. Não pense que a sabedoria do mundo é melhor que a palavra de Deus. Eu tive professores, doutores renomados no Brasil e fora do Brasil que eram completamente ignorantes de Deus. Cheias de arrogância, cheios de soberba, cheios de autossuficiência, que muitas vezes olhava para eles e dizia assim, que pena que todo esse conhecimento acadêmico não vale nada no seu casamento, na sua família, no seu bem-estar, na sua relação com Deus, na sua vida eterna. Que pena que ser doutor de uma academia não acrescenta em nada na nossa vida no que se refere à nossa salvação. Eu não estou aqui defendendo a ignorância, pelo contrário, acabei de dizer o quanto é importante a gente vencer a ignorância. Eu estou dizendo para você que a simplicidade do evangelho que eu acabei de pregar não significa que ele não tem valor, mas significa que Deus te ama o suficiente a mim
para nos dar entendimento das suas verdades espirituais. Tá bom? Pensa nisso. Se você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é, se debruce mais e mais na palavra de Deus, porque ela sim tem o poder de curar, libertar, transformar a nossa vida. E aí você vai ter condições melhores de usufruir toda a intelectualidade que você traz no seu dia a dia, tá bom? Vamos participar da ceia do Senhor, que coisa boa, né? Já se foi o nosso tempo. Mas culto de ceia a gente pode passar um pouquinho do horário, né? Aqueles que não me permitem passar do horário, e desculpa, tá bom? Eu gosto de pregar a palavra de Deus, eu gosto de compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Isso me faz bem, eu sei que faz bem a você. Então, espera um bocadinho mais aí, um bocadinho mais, que a gente já vai acabar daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos consagrar os nossos elementos a Deus? Pega aí o seu alimento sólido, pega aí a sua bebida, e nós vamos consagrar ao Senhor, né? Para que a gente possa fazer aí, participar da nossa ceia, tá? Pega aí o seu pão. Eu quero agradecer aqui aos meus queridos irmãos Adriano e Renata Páscoa, Adriano Moraes e Renata Páscoa, proprietários lá da padaria Gran Sabor, que já há muito tempo tem nos assistido com todos os pães da nossa ceia, né? E ó, sempre deliciosos e lindos. Você que é pão, vai lá na Gran Sabor. Eles não pediram para eu falar não, mas eu quero falar por gratidão, viu? Um beijo no coração de vocês. Aqui, olha que coisa linda esse pão italiano. Nós vamos consagrar ao Senhor, tá bom? Pai, nós queremos colocar os nossos elementos que vamos cear agora no teu altar. O pão que está na minha mão e aquele alimento que os teus filhos vão comer, cada um na sua casa, onde estão nos acompanhando, e também o suco de uva e aquela bebida que os seus filhos vão beber. Nós os consagramos a Ti. Nós os consagramos a Ti. E declaramos, Pai, que ao comer desta partícula de pão, desse alimento sólido, ao beber desse suco de uva, desta bebida qualquer que os teus filhos vão beber, que a nossa aliança em Ti esteja renovada. Em nome de Jesus. O pão que simboliza o Teu corpo, o corpo de Cristo entregue na cruz, o pão da vida, e o suco que simboliza o sangue de Jesus jorrado na cruz do Calvário. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Por que nós participamos da ceia? Porque a ceia é um momento, é um sacramento, é uma ordem divina, é um momento que nós relembramos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Ele morreu por nós, e não há outra maneira de você e eu nos achegarmos a Deus se não for através de Jesus e de crermos naquilo que Ele fez por nós na cruz, e porque também a ceia, nela nós renovamos a nossa aliança com Cristo, onde nós dizemos, Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor seja dono da minha vida, eu quero que o Teu Espírito Santo guie os meus passos e a minha vida, como diz o Salmo 23, me leva aos lugares aí de descanso, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Eu quero que o Senhor seja esse pastor na minha vida. Então vamos fazer isso? Eu quero pedir perdão a você, porque hoje de manhã me mandaram um WhatsApp, né, mandar um beijo para essa pessoa que mandou esse WhatsApp, dizendo, pastor, quando você for partir o pão, espera um bocadinho, porque lá você é um só. Mas aqui em casa a gente aí tem muitas pessoas participando da ceia. Então, espera que dê tempo aí de você pegar o seu pão, né? E já partir o seu pão, tá bom? Nós vamos partir agora. Eu vou esperar você partir na sua casa e você comer. Também você não vai pegar um lanche para comer agora, né, filho? Você vai pegar uma partícula, tá bom? Amém? Senhor, a tua palavra diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Graças, ele partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É isso que diz a tua palavra, meu Pai. E eu quero dizer a ti, que assim como o Senhor nos ensinou por meio do apóstolo Paulo, esta prática que simboliza o corpo de Cristo nas nossas vidas, nós também, nesta noite, estaremos aqui comendo desta partícula de pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você então a pegar do seu pão ou daquele alimento que você separou para esse momento, como agora em nome de Jesus. Amém?
Deu tempo aí de todos comerem a partícula de pão, o alimento sólido. Muito bom. Muito bom. Também Jesus, ele tomou do suco, do vinho, né, de uva, simbolizando o seu sangue. Diz o apóstolo Paulo, semelhantemente, ele também tomou do cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu convido você a beber dessa bebida que você consagrou ao Senhor, como símbolo do seu sangue jorrado na cruz. Faça isso agora, reconhecendo o sangue de Jesus como algo fundamental na sua vida, reconhecendo que a sua morte e crucificação foi fundamental e é fundamental para a sua salvação. Se você crê nisso, beba desta bebida que você reservou para essa finalidade agora, em nome de Jesus. Muito bom. Glória a Deus, né, amados? Glória a Deus por esse tempo. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Que esta palavra de hoje faça diferença na sua vida. Que Jesus seja Senhor da sua vida. Que você não olhe para a esquerda ou para a direita, mas que confie em Deus. Nós estamos consagrando o nosso domingo, a nossa semana, o nosso mês ao Senhor. Creia que o tempo que está por vir é tempo de vitória, ainda que os nossos olhos vejam coisas difíceis na economia, na saúde, mas creia, o justo vive pela fé e nós precisamos crer, é por isso que nós estamos aqui. Tá bom? Deus é real, Deus é vivo, Deus é poderoso. Amém?